conversar agora com o cientista político Fernando Schiller sobre a farra de aviões da FAB voando para lá e para cá, levando políticos, né? Dentre eles o presidente da Câmara Federal. Viajou muito, Arthur Lira, Fernando Schiller. Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, Bom Sônia. dia. Oi, Tudo Schiller. jóia? Eu volto nesse assunto de vez em quando aqui, porque eu acho que a sociedade fala muito pouco sobre isso, sobre o gasto dos nossos governos, gasto do governante, sistema político. Isso é endêmico no Brasil, não vem de hoje, vem de muito tempo. Agora, se a sociedade não fala sobre esse assunto, as coisas vão ficar como estão. Isso é a ponta do iceberg, Pedro. Isso é a ponta do iceberg, essa é a questão. O que a gente teve? Houve um levantamento que foi feito recentemente, nós temos aqui, eu tenho o dado aqui, a gente tem mais de 400, perto de 450 viagens nesse ano de autoridades. Os campeões, né, são o presidente da Câmara e o ministro da Justiça, que casualmente tiveram mais de metade das suas viagens, basicamente 20 viagens esse ano, no fim de semana, para a sua cidade natal. Então vai para lá para o Maranhão, São Luís do Maranhão, o ministro da Justiça, e vai para Alagoas o presidente da Câmara dos Deputados. Aqui não é pessoal, não é nada contra ou a favor esse ou aquele político, não é essa a questão. A questão é a seguinte: por que cargas d'água o contribuinte brasileiro, num ano que a gente está falando o tempo inteiro aqui em aumentar impostos? Saiu um dado agora, também no fim de semana, eu estava analisando, o governo federal já anunciou, entre medidas já implementadas e anunciadas, 12 anúncios de aumento de carga tributária, desde exportação de petróleo, uma voltou atrás, que era aquelas importações de produtos chineses, mas vamos lá, boa parte delas já está em vigor, né? Então nós vamos pagar mais imposto. Está claro que o novo regime fiscal, o ajuste das contas públicas é pela receita e não pela despesa. Você não escuta falar em nenhum momento em corte de gastos, não tem uma reforminha, né, para ajustar a despesa pública nos últimos meses no Brasil, saiu completamente da pauta, e o que a gente escuta é isso, quer dizer, lá no governo Dilma, houve uma certa pressão, e à época a presidente Dilma, ela fez um decreto proibindo essas viagens de fim de semana, não colou, logo voltou. Por quê? Porque entre os itens que pode justificar a requisição de um jatinho da FAB, está o item segurança. Então, pode ser serviço ou segurança, né? Bom, segurança é muito subjetivo. Se o ministro diz que tem problema de segurança, ele não pode ir num avião comercial. Vamos lembrar, não pode, teoricamente, a autoridade num avião comercial, porque ela pode ser vaiada lá, ou alguém dizer um impropério, alguém for mal educado. Eu sou inteiramente, como qualquer pessoa civilizada, contra essas manifestações, porque elas são extemporâneas, né, mal educadas. Agora, isso deve servir de desculpa para alguém não viajar num voo comercial? Quer dizer, a pergunta que eu acho que a sociedade tem que fazer é essa. Quer dizer, então, agora, sob o argumento de que uma autoridade pública pode ser criticada, às vezes com falta de elegância, num voo comercial, nós vamos pagar jatinhos caríssimos. Quer dizer, isso vai virar uma regra no Brasil. A gente já conversou aqui, presidentes do Supremo Tribunal Federal fazendo 100 viagens, 90 e tantas, 100 e poucas viagens num ano, para a sua base. Schiller, isso eu posso falar. Aqui na Europa, se acontece um negócio desses, você sabe, é um escândalo, mas um escândalo tão grande que a pessoa nunca mais se elege. E tem outros exemplos, né, Schiller? Muito bom dia. Circula aí nas redes sociais o vídeo de uma brasileira a bordo de um avião que decola da Islândia, levando o seu presidente, para a cerimônia de coroação do rei Charles III. E ela mostra no vídeo, né, que o presidente está acompanhado de uma pessoa, uma assessora, na verdade, né? Mais ninguém, não tem nem seguranças. Ele lá no avião de carreira, junto com os cidadãos, assim, é assim que se faz na Europa, né? Essa coisa do Brasil, usar carro oficial e jatinho oficial por conta do cidadão, além de ser uma apropriação de dinheiro público absolutamente injusta, né, para a imensa maioria que não tem condições, não tem nem sequer transporte público minimamente decente no país, tem lá suas excelências deitando e rolando, né? É preciso a gente lembrar também que, além disso, tem as mordomias de hospedagem.
O presidente Lula, agora em Londres, na cerimônia de coroação do rei, ele ficou hospedado no hotel mais luxuoso da cidade, com diária na suíte real que ele ocupou, diária, ou seja, para pernoite e café da manhã, de mais de R$95 mil por dia. Aí alguém do governo disse, não, mas o presidente pagou somente 40 e poucos mil de diária, mas não provou isso, né? Alegou isso sem provas, né? Mas o fato é que está lá, você entra no site, vê o preço, 95 mil. Além disso, alugou um andar inteiro, ainda que seja, sem hein, Cláudio? apartamento. Ainda que seja 40 e poucos mil, peraí, vamos falar a verdade aqui, hein? Que diária cara essa aí para ser paga pelo povo brasileiro na visita do presidente Lula lá? Não podemos esquecer, essa discussão aí aconteceu, mas R$40 mil por uma diária é muita coisa, hein, Cláudio? Uma Segundo vergonha. o governo, 37 mil. A gente assiste, sim, mas não provou, né? Dizem isso, mas não prova, não apresenta o comprovante de que foi apenas isso, né? E apenas entre aspas, né? Porque afinal de contas é um dia. Assim, o desfile das comitivas do presidente do Brasil na China. Em Lisboa causou estupefação, né? Eram 22 carros em Lisboa, que foi a menor comitiva dessas viagens do presidente. 22 carrões blindados com motorista e tal. 75 pessoas na comitiva. Transportar a comitiva do presidente. Agora em Londres, né, outro constrangimento, o cortejo da comitiva do presidente do Brasil era o maior de todos. De todos, nunca se viu nada parecido. Quer dizer, e tudo isso é esbanjamento de dinheiro público, né? Isso sem falar de outras atitudes esbanjadoras que a gente tem por aí. Esse viés, hein, Sheila? Eu queria até que você comentasse isso conosco. Afora essas republiquetas latino-americanas, isso se vê por aí afora? Não, o Brasil é um ponto muito fora da curva, né? Eu acho que essa é a questão central. Isso não é o que a gente está conversando aqui, não é episódio, isso não é anedótico, isso é regra no Brasil. Esse é o problema. Se fosse anedótico, eu não traria esse assunto aqui. Bom, um caso que o outro e tal. O problema é que essa é a regra no Brasil. O país são essas viagens aqui, eu até vou retificar o número que eu dei, não é 450, é 482 viagens, né? Então vamos lá, o presidente da Câmara faz 37. Tudo bem que ele faça as viagens, o presidente da Câmara tem que visitar. Primeiro tem que ter seletividade nisso, tem que ter um compromisso oficial, é importante que tenha e tal. Bom, ok, vai o compromisso oficial, né? Agora, dessas 37, 20 é fim de semana. Isso tem que acabar no Brasil. Aquele decreto da ex-presidente Dilma estava certo, não foi cumprido. E também foi feito com uma certa pressão. Nós tivemos um caso no governo Bolsonaro também, que foi um subministro, um ministro interino, na verdade, que fez um voo internacional imenso, que levou uma pressão da sociedade, e o presidente Bolsonaro editou um decreto proibindo viagens de jatinhos de interinos. Então, o ministro substituto não pode fazer a viagem. Mas é só quando acontece. O Brasil ele vive por espasmos, né? Acontece uma situação, ela entra nas mídias sociais, a imprensa repercute, aí toma-se uma atitude, depois se esquece. Por exemplo, nós criamos agora viagens secretas dos ministros e membros do Supremo Tribunal Federal, com a alegação de segurança. Então, o ministro, que não é presidente do Supremo Tribunal Federal, faz a viagem, não está em lugar nenhum, não tem transparência para onde é feita a viagem, também por razões de segurança, porque eventualmente pode ter gente vaiando no aeroporto, ou pode ter gente que pega o avião para vaiar o ministro, alguma justificativa. Então, você pega um caso isolado de constrangimento, que eu acho lamentável que aconteça, mas, vamos dizer assim, é um pouco o ônus da vida pública. No fundo é isso, né? Você vive num país, uma grande democracia, as pessoas precisam ter um nosso papel aqui, é muito de educação das pessoas. Agora, em nome disso, você vai ter um gasto enorme, esse gasto público no país. E aqui, só para mostrar que não é episódico, vou dizer, eu já disse aqui, mas gosto de repetir, nós temos o parlamento mais caro do mundo. As pessoas não se dão conta não entram, parece que não entra no nosso léxico, né? Nós temos o parlamento. O que é o parlamento mais caro do mundo? Nominalmente, ele é o segundo mais caro, tá? Depois do parlamento do Congresso americano. Mas cá entre nós, o Congresso americano, o país, primeiro que tem 50% a mais de população e tem um PIB que, olha, eu nem tenho aqui o número, mas é várias vezes maior que o PIB brasileiro. Então, vamos lá, tirando o Congresso americano, nós somos o segundo do mundo mais caro. Agora, não é só isso. Nominalmente, ou seja, parlamentar por parlamentar, em relação à renda média do país,
nós estamos disparado, mas muito disparado, um mais caro do mundo. Não é o segundo, terceiro, quarto mais caro, é o mais caro do mundo, disparado. O judiciário é a mesma coisa, 1,3%, 1,4% do PIB do país. Disparado entre grandes democracias, o judiciário é o mais caro do mundo, por causa dessas coisas. Quer dizer, o país, a impressão que eu tenho é que nós ainda vivemos no rastro da realeza, né, do Império Brasileiro, né, uma sociedade extremamente desigual, né, onde você tem hoje, sei lá, 50 milhões de pessoas, que é a base do Bolsa Família, 25% da população brasileira vivendo dependentes do governo, com R$600, ou seja, numa situação de extrema pobreza, a verdade é essa, né? Enquanto do outro lado da Mas, Schiller, segundo o governo, a culpa é dos juros e do Banco Central. Não, é retórica política, né, Sônia? Estou sendo irônica aqui. Não, assim, a gente faz uma tabelinha aqui, é uma retórica, aceita tudo, né? Mas a verdade é que é engraçado, né? De vez em quando aparece em Brasília um político que tem disponibilidade de cortar isso. Eu me lembro, o Cláudio deve conhecer o Regufe, que é o senador aí em Brasília. Ele geralmente tem uma política assim, ele concorre, faz 1, 2 votos para a presidência do Senado, etc. Mas ele diz, olha, vamos cortar esse negócio aqui, vamos cortar carro oficial, assessores, vão cortar mordomia, vão diminuir o custo do país, né? O que a gente está vendo agora é o governo anunciando um pacote de 8.500 vagas para concursos, dando um aumento de 9% generalizado para o funcionalismo público. O governo mesmo diz que tem um déficit de 107 bilhões projetado para esse ano e quer corrigir o déficit aumentando imposto. É essa a realidade do país. E vou dar o último dado aqui, dados do IBRE, tá? O IBRE da Fundação Getúlio Vargas compilou. O Brasil, na última década, isso até antes da pandemia, exatamente antes da pandemia, depois a gente perde um pouco porque há muita oscilação, né, de gasto. Na década passada, foi o país, entre todos os países que têm dados, na base de dados do FMI, foi o país que mais cresceu despesa pública no mundo. Mais despesa pública no mundo. Nós chegamos em 2015 no pico, 49,1% do PIB de despesa pública, contando juro, investimento que a gente paga. Metade do que o país produz para despesa pública, aí contando estados, municípios e o governo federal. A gente não consegue transformar isso em crescimento do país, não é, Schiller? Quer dizer que o dinheiro está indo para o lugar errado, né? Bom, o país está em voo de galinha há muito tempo, né? Nós caímos mais de 7% em 2015, 2016, depois ficamos no voo de galinha. O ano passado a gente conseguiu chegar perto de 3%, mas a perspectiva para esse ano já é ruim de novo. Então, vamos lá, eu quero colocar isso porque, digamos assim, o Brasil tem um problema estrutural com o gasto público, não é? E é preciso que volte, no fundo, ao léxico do debate brasileiro, corte estrutural, reforma estrutural, e não apenas aumento de receita pública. Muito bem, Fernando Schiller volta com a gente ao longo da semana para falar mais sobre os assuntos da política. Um abraço para você, Schiller, até a próxima.